Galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver então acessando esse vídeo. Turma, eu estou fazendo então um vídeo hoje que é o meu estudo particular, né, sobre liderança, né? Trata-se de uma disciplina da pós-graduação e eu resolvi então estar postando, né? Não é um trabalho desenvolvido por mim, né? Trata-se de uma leitura. E dentro dessa leitura eu vou estar fazendo então alguns comentários, né? Que por sua vez, como os comentários vão estar abertos, eu gostaria que tivesse havendo interação, né? Não fazendo só pergunta, mas também colocando ali naqueles comentários, né? O que vocês pensam, né? Então você fica à vontade, beleza? Então é sobre todos aqueles que estiverem acessando, então isso aí, se quiser pode usar a apostila, né? A apostila da liderança. Eu não vou fornecer esse material porque cada faculdade oferece a sua apostila, né? Então, a apostila que estiver acompanhando essa, não vamos citar o nome da faculdade porque não tem uma autorização, certo? Mas eu posso falar sobre o assunto das aulas dadas, beleza? Então, faço a apresentação, eu sou Denilson Barbosa, faço licenciatura em História, agora pós-graduação, certo? Embaixo da disciplina Liderança, beleza? Então, gente, então, vem comigo então. Bom, liderança, ela vem sendo, no caso, estudada, né, há muitos anos. Há vários estudiosos, no caso, que eles se preocupam em delinear, né, as características, atitude, influência, experiência que melhor define o profissional, né? Então, cujas ações, então, elas são efetivas diante do objetivo organizacionais, né? Bom, a preocupação, né, com a liderança, ela é muito antiga, né? Ela é muito antiga mesmo. A época, ela é tão antiga quanto a escrita, né, para se ter uma ideia, né? E a escrita, nós historiadores sabemos que ela baseia-se entre 3 a 4 mil anos antes de Cristo, né? Então a liderança ela tem uma preocupação, né? A preocupação, né, sobre este tema, né? Por exemplo, Platão ali no livro A República, né, constitui um bom exemplo, né? Aqui a preocupação ali de Platão, ele fala, né, da situação assim, de adequar, né, a educação ao treinamento dos líderes políticos, né, assim como grande parte dos filósofos político desde essa época, né? Desde essa época, eles procuram lidar com esse problema, né? Por que um problema, né? Porque, na verdade, a liderança acredita-se que é fácil, mas não é. Todos acham que é simples, mas não é. É algo bem complicado se você não tiver atento a esse, a buscar, então, esse novo buscar pontos de vista corretos, né? Então, contudo, a definição ela não é comum, né? Como nós formamos, no caso, eu estou falando uma citação no caso de Bendes, né? E Nanos, ele ou Berganini também, né? Em 1994, né? Ele diz assim, por exemplo, que o amor e a liderança, né, ela, todos nós sabemos que eles existem, né? Mas é algo que ninguém pode definir, né? Eles dizem, as palavras deles é assim, ó, assim como o amor, a liderança continua sendo algo que todos sabiam que existem, mas ninguém consegue definir. Não tem como se definir, não tem como. Ah, eu uso a palavra amor só para uma comparação, viu? É porque não existe uma definição correta, né? A escola, por exemplo, a sociedade do presente, ela se depara com uma mudança significativa, né? E na forma, no caso da educação, os métodos que temos como adequados não produzem os resultados do desempenho, né? Então, o agente da educação, mesmo sabendo ou mesmo recebendo uma informação que consideramos então adequado ao ambiente que vivemos, não consegue responder então aos desafios, né, que são impostos quando a necessidade de uma sociedade, né? Então, o momento atual da escola exige que todos os agentes da educação desenvolvam novas formas de ensinar, assim como o professor deve procurar entender as necessidades atuais
da sociedade e criar um futuro a partir do momento presente em que se vive, né? Então, cada um, por exemplo, não pode ter aquela visão, cada professor não pode ter aquela visão, cada pessoa não pode ter aquela visão, que nós já sabemos tudo. Porque a cada dia que nós vivemos é um aprendizado. Não me refiro somente à escola, mas eu me refiro à vida. A vida de um modo geral, ou dentro de uma empresa, ou dentro da sua casa, né? A cada dia, então, é um novo aprendizado. Né? Um novo aprendizado, uma nova forma de você ver o mundo e as situações que você vai estar buscando aprender com o passado para você colocar, então, no futuro, né? No futuro, você coloca busca no passado o seu conhecimento, coloca então na sua vida presente, certo? Que vai servir para o futuro, certo? Então, dessa forma, então, o mesmo ocorre na organização empresarial, né? O líder precisa atender o mesmo tempo, o objetivo da organização, né? A organização, os objetivos dos colaboradores, traçando estratégia, métodos, visando sempre um futuro. Tá? Este papel, no caso, esperando da liderança, né, de criar, por exemplo, um futuro promissor. Tá? Esse estudo, no caso, ele visa definir, né, a concepção de pedagogia e da ciência, né, administrativa e os seus conceitos na linhas da atualização. Né? Então, essa faz parte então, do tema, né, trabalhado, no caso, liderança. Né? Bom, muitos entendem, no caso, nós estamos debaixo do tema agora, liderança, né? Muitas pessoas entendem a liderança como um dom para influenciar e motivar pessoas, de forma que realizar como empenho e dedicação, atitudes delegado pelo líder. Acreditava-se assim, dessa forma mesmo. Eu cheguei a acreditar dessa forma, que a pessoa que para ser líder, ela já tinha, e já era nato, ela já tinha essa capacidade. Quando na verdade não é. Não é verdade. Porque isso é um aprendizado. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade para aprender, observar o mundo, coletar informações, dados para você poder estar usando então, né, no trabalho de administrativo. Né? Porém, aqueles que estão buscando conhecimento através dos estudos, né, têm a mesma capacidade de estar influenciando e trabalhando por causa do aprendizado. Né? Então, liderar significa compartilhar objetivos, né? Ouvir sugestões, delegar poder, informar, debater, mobilizar esforços, transformar grupos em verdadeiras equipes que são diferentes. São bem diferentes. Vou abrir um parênteses aí. Porque você ter um grupo de pessoas é fácil. Você tem aquele grupinho de pessoas, mas eles nem sempre são equipe. Porque o grupo de pessoas são só pessoas reunidas. Nada mais. São pessoas reunidas. Mas quando se fala em equipe, é que todos estão olhando, todos estão tendo pensamentos diferentes, todos estão entendendo o assunto abordado ali na roda da reunião, e dessa forma você vai estar comentando aquilo que você acha. Se cada um comenta aquilo que ele acha, que ele pensa, dentro da coerência, então ela já não é mais um grupo e sim uma equipe, né? Porque está buscando para um objetivo único, né? Então isso é uma diferença. Por exemplo, consequentemente, o incentivo ao crescimento de pessoas, né, torna-se pressuposto cada vez mais necessário, viu? É importante também a valorização. Por exemplo, o líder promove verdadeiras gestões participativas que ultrapassem, né, as fronteiras da empresa e ampliem interação com a sociedade, né? Com consequência como o aumento da competência profissional de cada colaborador, da equipe, né? Da equipe, do grupo. Não do grupo, da equipe, que está reunida em grupo, porém, quando passa a ter essa visão, se transforma em equipe. Por exemplo, para Silva, no caso 2008, né, a liderança é um resultado de fazer com que a pessoa ajam por meio de um grupo. Né? Isso requer que uma direção seja dada ao esforço do grupo, né? Que o compromisso seja tomado por seus próprios membros. Né? A autora considera que a liderança é a responsabilidade de um grupo. Né? Esse ponto de vista é até interessante, viu?
Por exemplo, se não houver grupo, não há necessidade de líder, e visto que todos trabalham em grupo e precisam, né, de habilidades de liderança. Isso aí é interessante. Por exemplo, é, a ideia que essa professora tem, eu achei muito legal, né? Porque vamos se colocar, você tem um grupo, tem uma equipe, mas como é que essa equipe tem que pensar, tem que raciocinar? Você tem que ver, você tem que analisar como equipe, você tem que analisar como um líder. Você tem que ter a visão do líder, não ambicionando a posição do líder, não é essa a visão. Mas você tem que ter a visão do líder. Se você for pego, escolhido, eu vou escolher fulano e colocar ali como líder do grupo, ele é apto a estar liderando, mesmo apto. Não que ele queira liderar, mas eles têm que estar apto. Qualquer pessoa daquela equipe que for pego ali e colocado para liderar, ela tem que ter a capacidade de estar liderando. Mas não porque ela anseia aquela posição, mas é que para ela poder ajudar o líder daquele grupo, o líder daquela daquele grupo de pessoas ali, então é necessário que ele saiba entender como o líder entende. Ele tem que saber, porque senão os pensamentos deles não vai ter coerência com o pensamento do líder. Então é essa visão que ela tem e é muito interessante, né? Então, em vista que todos trabalham, por exemplo, em grupo, todos precisam dessa habilidade de liderança, né, empreendida, é um processo contínuo, viu? E as pessoas não se tornam repentinamente líder, né? Nem para aprender habilidades de liderança, né? No caso, isso aí é um processo graduativo, né? Bom, um conceito do ambiente de trabalho, educador, ele se baseia, né? No caso que a liderança é responsabilidade de todos os membros do grupo, né? Conforme nós acabamos de falar, né? O indivíduo, eles interagem, né, em grupo. Quando relações pessoais se formam confianças, desenvolvimento, né, desenvolvida, mas o grupo deve ser, no caso, participativo, né? O crescimento pessoal, o desenvolvimento da liderança, o ambiente do trabalho deve ser aberto e repetitivo, porque o líder ele não tem que estar apto apenas a mandar informações, mas a receber informações, né? A receber informações e ter humildade o suficiente para pegar essa informação e incluir naquele projeto que ele está comandando, né? Porque muitas das vezes o líder ele pode receber a informação de um grupo ou então da equipe, ele pode receber a informação, porém não usa. Não usa. Ele apenas ouviu, ele apenas é, escutou, ouviu, mas usou? Não. Então não é isso. Então ele tem que estar apto a saber se o pensamento de um dos membros da equipe é melhor do que o pensamento dele. E se for melhor do que o pensamento dele, se ele está pronto para pegar aquele pensamento e substituir o dele, tirar o pensamento que ele tinha sobre aquele tema fora e colocar então o do membro do grupo, né? Então isso é liderança, ter essa capacidade de liderança, né? Então é por isso que eu estou falando que ela não se trata apenas de uma leitura, mas ela também é uma maneira da gente poder estar se posicionando, né? Bom, aqui no caso fala, por exemplo, no caso Wescher, né? Wescher, 1970, a liderança ela é influência interpessoal exercida, né, numa situação dirigida através do processo de comunicação humana e consecução e um dos diversos objetivos específicos, né? Bom, a influência é uma força psicológica, né? Isso abrange toda a maneira pelas quais introduzem mudanças no comportamento, né, das pessoas ou de grupos, né, que envolve conceitos como poder e autoridade. Palavras que influenciam adeptos, né, colaboradores e outros similares, resultam em importantes condições para liderar e, consequentemente, né, também definido como poder formal, né? Isso é o Marximiano, né, 2005, falando em poder, né, ele vem explicar, né, por exemplo, que é melhor a palavra tão forte, almejada,
de tantas pessoas, né? Assim como um tipo específico de que o poder regido, né? O poder regido no caso, ele seja uma palavra legítima, né? Seja uma palavra real, né? Por exemplo, existe uma definição apresentada por dicionários, né? No caso, Ruais e o Aurélio, né? No caso, liderança, né? A liderança, por exemplo, através desses dicionários, né? Por exemplo, ele fala sobre função, disposição, caráter de líder, né? Enquanto no outro fala função de líder. No primeiro, volta a falar que é o espírito de chefia, autoridade e ascendência. Por exemplo, no outro é capacidade de liderar, espírito e chefia. No outro fala derivação de metomínia, pessoas que possuem esse espírito de líder. No outro fala forma de dominação baseada no prestígio pessoal e aceita pelos dirigidos. Então volta aquele mesma parte que nós falamos lá, que não existe uma definição real. Você não consegue ter, porque cada dicionário vai falar aproximado, mas não existe uma definição única, verdadeira, né? Então, considerando o texto solicitado, né, percebe-se que a liderança ela é exercida com uma equipe através dela. Você será considerado líder se conseguir atrair seguidores. Se você não tiver seguidores, você não é líder, né? Ninguém é líder de si mesmo, né? Para que sejamos considerados líderes, nós devemos ter seguidores. Então você deve chamar, você deve atrair, né, pessoas para perto de você. Bom, diante da mudança, né, promovidas pela globalização, né, associada à exigência de produção, a competitividade, além de incerteza do cenário atual, então passou a se discutir com maior ênfase, né, sobre a liderança. Logo, no campo empresarial existe uma preocupação constante, né, com os rumos organizacionais que implica uma gestão, né, cujos líderes, no caso, são o tema principal, né? Então, é uma maneira bem interessante de você ler, né? Que diante desse tema, né? Nós não podemos falar que a pessoa, para ser líder, ela tem que atrair e chamar a atenção, né? Mas nem sempre chama a atenção, ela tem que atrair a atenção para si própria. Ela tem que ter seguidores, ela tem que ter carisma, né? Nós vamos falar isso um pouco mais para frente, né? Ela tem que ser pessoa carisma, ela tem que ser carismática, né? Bom, trabalho em prol do desenvolvimento, né, contínuo da equipe. Enquanto isso, no campo educacional, a preocupação ela é voltada ao sucesso educativo. E a gestão participativa, que no caso implica, né, uma educação básica encarada como responsabilidade de todos. Antes então, o exposto dá para conhecer um pouco, né, sobre o que se é a liderança, né, no âmbito empresarial e educacional, certo? Bom, liderança em administração, liderança em administração. De acordo com John Kotter, né, os administradores de hoje precisam saber como lidar com administrar. Caso contrário, como as suas empresas não sobrevivem com o concorrente. Após pesquisar sobre o assunto, ele verificou que algumas definições ou entre administração e liderança, né? Ele percebeu uma distinção entre isso, né? Ele percebeu uma distinção entre liderança e administração, né? Que não são as mesmas coisas, né? Então, a administração, ela é mais formal, né? E científica que a liderança. Ela se baseia em habilidades, né? Em habilidades universais, como planejamento e organização da liderança, né? O controle, a administração é um conjunto de ferramentas técnicas, né? E explícita baseado no raciocínio, né? E na experiência que pode ser usada, né? Com uma grande variedade de citações. Bom, porém já a liderança, ao contrário, implica ter uma visão de que a organização pode vir a se tornar a liderança. Requer trazer então um tom de cooperação do trabalho, equipe, uma ampla rede de pessoas e manter motivado as pessoas-chave desta rede, utilizando todo tipo de percussão, né? Então, diante dessa diferenciação entre um administrador e um líder,
Esse texto, por exemplo, que eu vou ler aqui embaixo, ele é assim, que mais explica, né? Por exemplo, um líder de sucesso nas empresas modernas é aquele que conhece os seus colaboradores, um por um. Confia na sua própria capacidade e sabe delegar os feedbacks, né, necessários para a evolução, aperfeiçoamento, o crescimento do grupo no qual faz parte. Por exemplo, esse tema, né, esse tema agora que eu acabei de ler, eu achei assim interessante porque quando você, para ser líder, se você está dentro de uma sala de aula ou dentro de uma empresa, ou seja lá em qualquer lugar que você esteja, você quer ser líder? Passa a conhecer quem são as pessoas que estão ao seu redor. Conheça, conheça pelo nome. Se você citar o nome da pessoa, né? Eu estou falando com o Carlos Fernando, eu estou falando com a Maria Rodrigues, ou então, você entendeu? Quando você cita o nome da pessoa, você chama uma atração sobre si. Então é isso. Né? Aqui, por exemplo, o líder, o sucesso empresarial dele se conta nisso. Dele conhecer o empregado. Você tem uma empresa, você é um empresário, né? Trata o seu empresário, o seu empregado, pelo nome. Ah, mas eu tenho, Denilson, uns 500 mil empregados. Sim, pode ter 500 mil empregados, mas você vai fazer, por exemplo, uma visita na empresa? Pô, faz uma lista, pelo menos, a lista dos nomes das chefias, ou então busca, quem é fulano de tal, por exemplo, né? Se você chegar e chamar a pessoa pelo nome, com certeza a pessoa vai ter mais admiração pela sua empresa, por você, e consequentemente ele também vai ter um desenvolvimento maior naquilo que ele faz. A produção dele vai ser muito maior, porque ele vai falar, poxa, eu sou reconhecido dentro dessa empresa. Isso então é ter o caráter, ter a visão de líder, né? Ter a visão de líder. Bom, então, saber planejar as ações, por exemplo, montar boas estratégias, sendo visionário e mensurando resultados para que eles possam ser melhor, para que possam melhorar, né? Isso de maneira continuamente, né? E sempre pela qualidade. Que se você fizer isso, se você passar a comandar, a conversar com os seus comandados pelo nome, então você vai ter uma admiração maior. E se você tiver uma admiração maior pelos empregados, com certeza então a produção vai ser muito maior, né? Basta chamar pelo nome, coisa simples, né? Mesmo que seja infinito, muito grande o número de funcionários, mas se você vai fazer uma visita e fizer aquela lista conforme nós acabamos de falar, você vai ter um resultado muito melhor, tá? Não precisa ser todos, mas de 100 você tira 10 pessoas e faz esse trabalho, né? Então você vai ter uma admiração melhor, desde a secretaria, desde a administração, até mesmo o funcionário de bancada, né? Então, para ser líder é preciso ter qualidades fundamentais como respeito, né? Flexibilidade, lealdade, capacidade de ouvir e aceitar as contribuições, né? A sua equipe é importante correr risco, né? E é importante correr risco e saber lidar com eles, né? Com erros que poderão ser aceitos, porque nunca pode esquecer que você está trabalhando com seres humanos. Beleza? Então, gente, eu trouxe até aqui na página 5, certo? Agora o próximo que for vir pra frente agora, nós vamos estar falando da 6. Eu acredito que vai dar para mais 2 vídeos, eu acho que termina então. Beleza? Então, galera, eu agradeço por você ter ficado comigo até agora, certo? Então, lembrando sempre que isso aqui é uma leitura, tá? Uma leitura com comentários e eu agradeço se vocês comentarem também, não só perguntando, mas me ajudando a raciocinar, beleza? Então, galera, um abraço e até o próximo vídeo, então, da continuidade de liderança, beleza? Então, até mais.